E aí a gente vai para o caso de inexigibilidade de licitação. Gente, inexigibilidade de licitação, então, diferente da dispensa, que eu até conseguiria fazer a licitação, na inexigibilidade está presente a inviabilidade de competição. Eu não posso fazer a licitação porque é inviável a competição. Mesmo que eu abra a licitação, isso não vai dar certo. É inviável, é impossível a competição. Esse é o fundamento da inexigibilidade de licitação. Flávia, como que isso pode acontecer? Então, na lei 8666, a gente tem três hipóteses expressas, mas é um rol exemplificativo. O que isso significa? Que se tiver ou algum outro exemplo de inviabilidade de competição, eu posso aplicar, e eu fundamentava no caput, na cabeça do artigo 25, tá? Por isso que eu chamo de rol exemplificativo. E por expresso eu tinha três opções. A primeira é se é um fornecedor exclusivo, você imagina. Eu preciso comprar um equipamento e só tem um fornecedor que pode me entregar. É único, ele é exclusivo. Não dá para fazer licitação, só ele que vai me vender, só ele que tem para vender. Então eu vou contratar direto dele. E para você receber mais vídeos para aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters, inscreva-se aqui no canal. Para isso, é só você clicar no botão inscrever-se. A segunda era para serviços técnicos profissionais de natureza singular com notório especialista, tá? Que eu já vou explicar para vocês. E a terceira de artistas consagrados. Artista consagrado, eu vou fazer aqui a festa de aniversário aqui do nosso município e eu vou contratar ali o Leandro, vou contratar aí um artista consagrado pela opinião pública, né? Onde ele vem aqui e vai realizar o show ali para os munícipes e tudo mais, tá? E no caso do serviço técnico ou profissionais especializados, na Lei 866, então, por exemplo, o meu curso de licitações, eu sou contratada dessa forma pelos órgãos públicos. Por quê? Porque é um serviço técnico profissional especializado, porque tem um rol de serviços técnicos e o treinamento está dentro desse rol, por exemplo. É um serviço de natureza singular, porque não é um serviço comum, não é um serviço que qualquer empresa do ramo consegue prestar, né? E ele é um serviço especial, tá? Por quê? Porque ele também está conectado a um notório especialista, né? Então, a Flávia, ou a Viane Consultores, a gente está 32 anos no mercado, é um profissional que se aprofundou nos estudos, não é um profissional que está ali, de repente, ali com inexperiência, não, teve um aprofundamento gritante, onde a gente faz todas essas comprovações com vários meios, por exemplo, as publicações, trabalhos desenvolvidos na área, obras publicadas, né, títulos e tudo mais. Então, esse tipo aqui de serviço é a forma, por exemplo, como os órgãos públicos contratam os meus cursos, né? Comigo ou com a Viane Consultores, a gente é contratado exatamente com base nesse fundamento, sem passar por licitação, porque não dá para abrir uma competição para um grau de um serviço tão especial, não tem como fazer um comparativo com preços, né? Com outros profissionais. Então, aí a gente é contratado dessa forma. O que mudou na Lei 14.133? Vamos lá. Continua sendo um rol exemplificativo, mas ele estendeu. Ele trouxe, ao invés de três, ele trouxe 5 possibilidades expressas. Lembrando que o que não tiver nas possibilidades expressas, a gente consegue sim, porque é um rol exemplificativo. Eu consigo, desde que seja comprovada a inviabilidade de competição, contratar por inexigibilidade. Primeiro, fornecedor exclusivo também. Qual que foi a diferença da lei anterior? Enquanto na lei anterior era exigido que eu comprovasse essa exclusividade por um atestado fornecido por órgão. Aí ele falava órgão do registro do comércio do local, por exemplo, junta comercial, né? Ou pelo sindicato, ou pela federação, ou pela confederação patronal. Ou entidades equivalentes, por exemplo, no caso de livro, a Câmara Brasileira de Livro, tá? Mas eu não podia, não tinha, era um sistema fechado de comprovação de exclusividade. E muitas vezes a administração ficava numa situação muito difícil. Era uma inviabilidade, era fornecedor exclusivo, mas ela não conseguia muitas vezes esses atestados e ficava bem complicado, tá? A nova lei ela aumentou, ela trouxe uma ampliação desses documentos. Então, pode ser um atestado de exclusividade? Pode, mas também pode ser um contrato de exclusividade, mas também pode ser uma declaração do fabricante, mas também pode ser outro documento idôneo, capaz de comprovar que o objeto ele é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Então, isso vai auxiliar bastante o órgão no momento que ele vai fazer a justificativa do processo dele com base nesse dispositivo aqui, tá? Qual foi a alteração em relação aos serviços técnicos, aí os serviços que a gente chamava de serviços singulares?
A nova lei ela não trouxe mais a expressão que o serviço teria que ter natureza singular. Ela trocou essa expressão por natureza predominantemente intelectual. Então, o serviço tem que ser técnico e especializado, tá? A natureza tem que ser predominantemente intelectual e prestado por profissional ou empresa de notória especialização. Agora a gente vai ter que verificar como que a jurisprudência vai se posicionar a esse respeito, tá? Por quê? Porque aqui a gente já tem controvérsia, da mesma forma que a gente teve lá na lei das estatais, tá? Que teve uma previsão aí bem similar a isso aqui, excluindo, né, a natureza singular do serviço, tá? E alguns doutrinadores simplesmente não entendiam que isso fosse capaz, porque eles entendem que não dá para você desvincular o profissional notório especialista do serviço de natureza singular para o seguinte motivo, né? Não adianta contratar um especialista, o cara top de linha, aquele que entende tudo da matéria, para um serviço comum que qualquer um consegue fazer. Então, não consigo contratar, de repente, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello para uma ação de cobrança de um cheque, por exemplo, tá? Porque ele é um profissional notório, especialista, né? Com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas a cobrança de um cheque, qualquer profissional da área consegue fazer, não precisa ser ele, né? Não precisa contratar o notório especialista. Então, tem correntes, né, que já entendem desde a discussão da lei das estatais, essa questão de não conseguir desvincular a natureza singular do notório especialista, tá? Mas também tem entendimentos em contrário, que, na verdade, quando a gente faz a leitura desse dispositivo, a gente não pode esquecer aonde ela está, que é na inviabilidade de competição, por isso que é inexigibilidade de licitação, inexigibilidade pela inviabilidade de competição. Então, dessa forma, não precisaria, assim, tá, o serviço é singular, porque ele acaba tomando uma singularidade por si só, né? Ele sendo um serviço de natureza predominantemente intelectual, sendo necessário notório especialista e existindo a inviabilidade de competição, ele acaba sendo um serviço, assim, presumidamente um serviço singular, um serviço especial, não é um serviço comum, né? Porque se for um serviço comum, a licitação não é inviável, a licitação ela pode acontecer, então não é caso de inexigibilidade de licitação. Então, apesar de toda a discussão sobre o tema, né, acaba se presumindo, né, essa questão, porque se é um objeto totalmente comum, não cabe, né, o próprio fundamento da inexigibilidade, da inviabilidade de competição não vai conseguir ser comprovado, tá? Então, essa é a opinião da Flávia, vamos ver agora como é que os órgãos aí de controle podem se posicionar a respeito. Também houve a previsão do artista consagrado. Então, vou fazer aqui um show e vou contratar aqui o Guilherme Arantes para fazer o show aqui do município, né? A festa aqui do município, do aniversário do município, tá? Qual que é a alteração? Então, quando ele fala do empresário exclusivo, isso na Lei 8.666 também tá assim, que ou você contrata o artista diretamente com o artista ou com o seu empresário exclusivo, tá? Aí ele vem definindo, né, que o empresário exclusivo é a pessoa física ou jurídica, onde esse artista tem um contrato, tem uma declaração, tem uma carta, outro documento que vai atestar essa exclusividade, só que essa exclusividade ela tem que ser permanente e contínua, de representação no país ou pelo menos no estado do profissional do setor artístico. Para que isso? Para afastar a possibilidade de contratar diretamente um representante ali, né, com uma data restrita a local específico, tá? Isso já era jurisprudência do TCU, então ele vem incorporar na lei, porque por algum tempo algumas empresas elas faziam o seguinte: eu vou conversar com o Guilherme Arantes e eu vou contratar a exclusividade dele somente aqui, ó, na última semana de abril. Por quê? Porque na última semana de abril vai ter o aniversário aqui da cidade X. E daí eu vou lá e vou oferecer e vou ganhar em cima do artista. Então, para não ter essa prática, impedir que as empresas aufiram ganhos aí em cima do artista, ou tem que ser com o artista, ou tem que ser com o seu empresário exclusivo, seja ele pessoa física ou jurídica, mas tem que ser uma exclusividade permanente. Não pode ser uma exclusividade para somente uma data e somente para aquele local, tá? Também trouxe a possibilidade do credenciamento, que eu já vou te explicar aqui embaixo, que também é uma hipótese de inexigibilidade, foi prevista como um instrumento auxiliar, que eu já vou te explicar, e a hipótese de aquisição ou locação de um imóvel
cujas características de instalações de localização tornem necessária a escolha. E curioso é que essa hipótese era prevista na 8666 como licitação dispensável, agora ele passa a ser uma licitação inexigível. Então eu preciso montar aqui um prédio ou para uma faculdade, ou para um laboratório, ou para um hospital, e aí eu tenho ali 2, 3 opções, mas o que eu preciso tem que ser esse imóvel, não adianta eu pegar o outro, não adianta eu pegar o da esquerda, não adianta eu pegar o da direita, para a necessidade que eu preciso, para as instalações que eu preciso, para a localização que eu preciso, tem que ser esse imóvel aqui. Então a gente vai direto na inexigibilidade, tá? Para receber mais vídeos e aprender a como se tornar um analista master de licitações, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos.